Olá, este vídeo foi feito para demonstrar a construção de uma tabela verdade sem o uso de uma árvore de decomposição e composição. Esta técnica é muitas vezes chamada de simplificação. Estarei me baseando no artigo disponível no site Autociência. Deixarei o link na descrição do vídeo. É de suma importância que você saiba o que é uma lógica proposicional. O que são fórmulas atômicas e complexas? Conectivos e tabela verdade. Árvore de decomposição e composição. Porque o vídeo ele vai estar aplicando conhecimento desses diversos artigos que já estão disponíveis no site. Mas o artigo base é este aqui. Construção de tabela verdade de uma fórmula sem árvore de decomposição. Vamos lá. O exemplo que vai estar no vídeo está aqui no final do artigo. Esse aqui. Que no caso, eu já passei para o bloco de anotações, para facilitar. Mas eu não estarei usando o bloco para construir a tabela. Eu estarei usando o programa Excel, que já está com espaços feitos. Mas vamos chegar aí. Inicialmente, devemos construir a tabela. O passo 1 nos instrui o seguinte: trace colunas para cada fórmula atômica e conectivo. No caso, já está aqui as colunas. Aqui. Cada fórmula atômica é as letras do alfabeto. A, B, C, D, E, F e assim vai. Elas também são conhecidas como metavariáveis, porque não estão no vocabulário da lógica proposicional. Estão apenas para facilitar. Muitas vezes, essas letras elas podem ser uma fórmula atômica ou complexa. Para saber mais sobre fórmulas atômicas e complexas, visite o nosso site e venha no artigo Lógica Proposicional, Fórmulas Atômicas e Complexas. Não estarei falando muito delas aqui, porque está fora do escopo deste vídeo. O nosso foco é construir a tabela verdade, e não falar de fórmulas atômicas e complexas, porque já estão no site. E não é algo muito difícil de se aprender. O passo 2 nos instrui a traçar 2n mais 1 linhas, sendo n o número de atômicas. Devemos tomar muito cuidado, porque quando ele fala sendo n o número de atômicas, ele se refere à aparição das letras e não à quantidade de vezes que elas aparecem. Como assim? No caso, eu tenho A, B e C. O B ele se repete, mas eu vou considerar o B apenas como 1, porque só existe uma letra B. Eu não posso fazer que essa letra B é diferente dessa. Ela é diferente dessa, mas elas representam a mesma sentença, a mesma fórmula. Então, a minha fórmula fica 2n ao cubo mais 1, que dá 9. Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8, mais 1 dá 9. Então, temos 9 linhas. Não conta o cabeçalho, porque se contar, aqui temos 10, mas se não contar, temos 9. Após a construção da tabela, podemos iniciar o preenchimento da mesma. O primeiro passo é olhar inicialmente todas as colunas e iniciar pela coluna que possui a atômica com maior precedência, com base na ordem alfabética. Então aqui eu tenho A, B e C. E quem vem primeiro no alfabeto? A letra A. Então eu devo iniciar pela coluna da letra A. Na coluna possuidora da atômica com maior precedência, preenchemos a primeira metade com V e a outra metade com F. Ressaldo: não iremos contar a última linha. Então, se a coluna da atômica A tem 9 linhas, tiramos 1, que dá 8. A última linha ela vai servir apenas para nos auxiliar. Mais para frente você saberá o porquê. Vamos lá, a metade é com V. Se eu tenho 8, 8 dividido por 2 dá 4. Então é 4V e depois 4F. O próximo passo é, na coluna possuidora na segunda atômica com maior precedência, para cada metade de V da coluna com maior precedência, preenchemos a primeira metade com V e a outra metade com F. Na outra metade F, ainda
da coluna com maior precedência, preenchemos a primeira metade com V e a outra metade com F. Depois da nossa letra A, vem a letra B. Mas, repare que temos duas letras B, então elas vão ter o mesmo passo lógico. Com base no antecessor de B, que é o A, para a metade de V, preenchemos a metade com F e a outra metade de V. Pegamos a metade composta por V e dividimos, que dá 2. Então fica 2 e 2, 2 para cada lado. Então fica 2V e 2F. 1, 2, 2V, 1 e 2F. Esses B's, eles representam a mesma fórmula atômica, então eles vão ter o mesmo valor. Depois pegamos a metade de F e dividimos por 2, que dá 2. Então vamos ter novamente 2V e depois 2F. A mesma lógica aqui. Pronto. O passo 4 nos diz: nas demais colunas atômicas, repete-se o processo anterior para cada bloco de V e de F até chegar à última coluna, que deve apresentar-se assim: VFVF. Depois de B vem C. E com base no seu antecessor, que é B, eu pego a metade, eu pego as linhas de F, de V, que dá 2, e divido por 2, que dá 1. Então dá 1V e 1F. Aplico a lógica na mesma linha, composta por F, então fica. Após a atribuição, preencho a última linha de cada coluna atômica com o número 1. 1, 1, 1 e 1. Por que 1, 1 e 1? Porque elas têm, no conceito geral da fórmula aqui, o mesmo nível de precedência. Primeiro vem as atômicas, depois os conectivos. Mas se a gente descer um pouco mais e olhar no conceito de atômicas, o A vem primeiro que B e B vem primeiro que C. Mas estamos olhando o conceito geral da fórmula. Então as atômicas elas têm o mesmo nível de precedência, que é 1. A tabela já está pronta para que a primeira coluna do conectivo mais interno da fórmula seja preenchida olhando as atômicas que o compõem. Caso a fórmula possua 2 ou mais conectivos dentro do mesmo par de símbolos auxiliar, obedeça à precedência. Caso você não se lembre da precedência dos conectivos, repito, veja o artigo de fórmulas atômicas e complexas, porque nele eu demonstro a precedência dos conectivos. Estão aqui. Dá uma passadinha no site e leia com calma. Devemos olhar para a nossa fórmula, ela está aqui. Como a gente já aplicou as atômicas, eu posso remover. Eu posso apagar aqui, porque isso aqui é só uma anotação. É só uma base, para eu não construir a tabela errada. Aí, com base nessa, eu tenho que ver quais são os conectivos mais internos da fórmula. No meu caso, é a negação e a disjunção inclusiva. Por quê? Porque eles são mais internos. Eles são os que estão mais dentro dos pares, seguindo a lógica aritmética. Então, os primeiros a sofrer a aplicação é o V, que no caso é a disjunção inclusiva, e a negação. Então, como é que ficaria? Devemos prestar muita atenção agora. A disjunção inclusiva ela é um conectivo binário. Como assim conectivo binário? É aquele composto por duas fórmulas atômicas ou duas fórmulas complexas. Repare que eles estão separados. Eles estão separados. O V está do lado direito e a negação do lado esquerdo. Não interessa o lado que eu vou começar aqui, tanto do lado da disjunção inclusiva ou da negação. A disjunção inclusiva ela é composta pela atômica B e C. E com base na coluna das mesmas, eu posso aplicar a tabela verdade da disjunção inclusiva. A negação ela é unário, ou seja, composto por uma fórmula atômica ou uma fórmula complexa. No meu caso, ela é composta pela fórmula atômica A. E com base na coluna da atômica A, eu devo negar essa coluna inteira. Esses dois conectivos, a precedência dele é de número 2. Então eu marco aqui embaixo número 2. Temos que repetir os passos até que você chegue ao conectivo mais externo da fórmula. Vamos aqui novamente na nossa anotação e vamos apagar os conectivos que já sofreram a aplicação e junto com seus símbolos auxiliares. Os meus próximos conectivos mais internos são esses três conectivos da negação, sempre respeitando a regra da aritmética. Como eles são tudo unário, temos que prestar muita atenção agora. Esse conectivo da negação, ele está negando esta fórmula complexa. Então, como é que eu vou saber o valor verdade? Ora, já está aqui na coluna de número 2. Basta eu negar essa coluna inteira, porque essa coluna aqui
é o valor verdade desta fórmula atômica aqui. Agora aqui desse lado. Esse aqui, ele é a negação desta fórmula aqui. E essa fórmula, os valores verdade se encontram na coluna de número 2. Então, devo apenas negar ela. Este, ele está negando a atômica B. Basta eu negar. Após isso, eu coloco o número 3, porque na precedência geral da fórmula, eles têm o número 3. Após isso, vamos voltar aqui para a minha anotação e apagar esses conectivos que já sofreram aplicação, junto com seus símbolos auxiliares. Olhando aqui, o nosso próximo conectivo é a conjunção e a negação novamente. Como a negação é unária, basta eu olhar a coluna com o maior número, que no caso é o 3. Então, basta eu negar ele. Aqui eu fiz errado, porque a negação de V é F, a negação de F é V. Pronto. O meu próximo conectivo a sofrer a aplicação é a conjunção. E ele é um conectivo binário. Então, eu tenho que olhar as colunas com maior número. No caso, essas duas aqui, que tem o número 3. E com base nelas, fazer a coluna do conectivo conjunção. E após isso, eu coloco 4. Porque em um conceito geral, esses conectivos eles têm a quarta maior hierarquia. Vamos voltar aqui para a minha fórmula anotada e apagar eles, junto com seus símbolos auxiliares. Meu próximo conectivo a sofrer a aplicação é o conectivo da biimplicação. E ele é um conectivo binário. Eu devo olhar os conectivos com maior número. As colunas quer dizer com maior número. Então, no caso, é a 4 e 4. E com base nelas, fazer a coluna da implicação. E coloco o número 5. Porque no conceito geral, ele é um conectivo com a quinta maior precedência. Vale lembrar que tudo isso aqui, esses valores verdades, eu peguei da tabela verdade de cada conectivo. Então, vá no nosso site Autociência e entre no nosso artigo Conectivo e Tabela Verdade. Caso você não saiba, você vem aqui em Matemática e vai estar tudo lá. Ou se preferir, você pode vir aqui nos marcadores e vai estar aqui Lógica Proposicional. E nesse artigo, a Tabela Verdade, eu tenho toda a Tabela Verdade de cada conectivo, que no caso é 6. Então tudo aqui, E eu também tenho a leitura. Então, vale a pena olhar, dar uma lida no nosso artigo e aprender. Pronto. Vamos voltar para a nossa fórmula anotada e vamos ver nosso próximo conectivo. No caso, é a negação, porque ele é o mais externo. E com base nele, vamos ver qual a coluna com o maior número aqui. 4 é maior que 3, alguém aqui é maior que 4? Opa, 5 é maior que 4. Alguém aqui é maior que 5? Não. Então, como é uma negação, eu vou negar essa coluna toda. E eu vou usar apenas uma coluna porque ele é unário, IF. E com isso eu coloco o meu número 7. Pronto, acabou, não tem mais nenhuma coluna para preencher. Vamos voltar lá no nosso artigo e ler o próximo passo. Como a última coluna representa o último conectivo, a tabela verdade da fórmula está feita. Complicado é complicado. Por quê? Porque ela é grande e ela usa muitos símbolos auxiliares. Acaba dificultando e você sendo obrigado a ter muita atenção para obedecer a regra da aritmética e numerar as colunas na forma correta. Particularmente, quando a fórmula é muito grande, no caso é que esse aqui não é tão grande assim, mas tem fórmulas maiores. Quando a fórmula é grande demais e tem muitos símbolos auxiliares, eu primeiro aplico a árvore de decomposição para depois fazer a tabela verdade. Porque assim, acaba facilitando. Sim, é um passo a mais. Porém, é aquele passo que dá firmeza, que você está seguindo a ordem certa. Que você está montando uma tabela corretamente. Caso você não saiba montar uma árvore de decomposição, venha no nosso site, no artigo Lógica Proposicional, Árvore de Composição e Decomposição de uma Fórmula, que lá eu estarei mostrando como monta uma árvore. Caso você não saiba como aplicar ela numa tabela verdade, basta você ir no nosso artigo Lógica Proposicional, Construção da Tabela Verdade de uma Fórmula. Esse artigo ele também tem um vídeo no final, que é eu mostrando o mesmo exemplo que eu mostrei neste vídeo, porém com a aplicação de uma árvore binária. Eu sempre apresento dois exemplos, um pequeno e um grande. Porque o pequeno ele vai te introduzir, o grande ele vai poder sancionar todas as suas dúvidas. Então vale a pena passar. Claro que isso é uma opinião minha. Eu particularmente prefiro em fórmulas grandes a árvore e depois a tabela. Obrigado e até a próxima.